Era uma madrugada fria e úmida no interior, e eu, completamente sozinho naquela casa esquecida pelo tempo, lutava contra o cansaço e a inquietação que me mantinham acordado. O vento cortava a escuridão lá fora, sibilando e se enroscando ao redor da casa, invadindo-a por cada pequena rachadura, como dedos invisíveis que tocavam as paredes de madeira desgastada e o piso que rangia sob o peso de lembranças antigas. A sensação era de vulnerabilidade, como se aquela casa, tão familiar e ao mesmo tempo tão distante, pudesse se despedaçar ao menor toque da noite. Ao redor da propriedade, as terras eram vastas e vazias, perdendo-se no horizonte sem fim, envoltas em sombras profundas. Árvores esqueléticas, com galhos retorcidos e folhas secas que pendiam como dedos descarnados, ladeavam o caminho estreito que levava até o estábulo. Ali, eu mantinha meus cavalos, mas, naquela noite, até eles pareciam silenciados, como se tivessem sentido a tensão que pairava no ar. Um silêncio incomum preenchia o ambiente. Não era apenas a ausência de som, mas algo denso, palpável, que se infiltrava em cada canto e se espalhava como um nevoeiro pesado, cobrindo tudo. Esse silêncio parecia vivo, pulsando com uma presença invisível que fazia o ar vibrar de forma quase imperceptível. Eu me perguntava se aquilo era apenas fruto do cansaço, mas algo dentro de mim dizia que não. Foi então que ouvi o primeiro som. Era fraco, quase indistinguível, mas, no meio daquele silêncio esmagador, soou como um trovão distante. Uma batida, como se algo, ou alguém, tivesse esbarrado ou se chocado contra o estábulo. Um arrepio gelado subiu por minha espinha, e eu senti meu corpo inteiro enrijecer, como se todos os meus instintos estivessem gritando para que eu ficasse alerta. O som foi se repetindo, os rangidos cortando o silêncio da madrugada como facas afiadas. Eu conseguia sentir o eco daqueles estalos baixos e abafados reverberando dentro de mim, como se não fossem apenas um som, mas um presságio. Olhei rapidamente para o relógio antigo na parede, os ponteiros imóveis marcando 2h47 da manhã, um horário que, naquela noite, parecia carregado de um peso insuportável. Uma sensação desconfortável começou a se apoderar de mim, um pânico irracional, mas visceral, que fez meu coração disparar e minhas mãos suarem. Era como se cada fibra do meu ser estivesse ciente de que havia algo profundamente errado lá fora. Com mãos trêmulas, estendi o braço até a lanterna que mantinha sempre ao lado da porta, sentindo o frio de seu metal, que parecia quase me queimar pela intensidade da minha apreensão. Peguei também o facão, pesado e familiar, sua lâmina afiada que eu sempre mantinha para emergências, embora nunca tivesse imaginado que precisaria dele para algo além de cortar galhos e cipós. Inspirando profundamente, abri a porta com cuidado. Por um instante, hesitei, sentindo o frio cortante da madrugada que parecia mais gelado do que qualquer outra noite que eu pudesse lembrar. O ar que vinha de fora estava carregado com um cheiro estranho, um odor forte e metálico, que imediatamente invadiu minhas narinas, impregnando-se de forma quase nauseante. Era um cheiro denso, amargo, que trazia consigo uma sensação de podridão, como se algo morto e antigo estivesse espalhando sua presença pela noite. O cheiro parecia vir na direção dos estábulos, e à medida que eu avançava, pude ver que os cavalos estavam frenéticos. O relinchar deles cortava o ar com um tom agudo e desesperado, um som que eu nunca tinha ouvido antes e que me fazia questionar se eles estavam percebendo algo que eu ainda não podia ver. Eles chutavam as portas das baías com violência, batendo as patas contra a madeira desgastada, como se tentassem escapar a qualquer custo. A lanterna tremeu em minha mão enquanto eu me aproximava dos estábulos, iluminando o caminho de terra que parecia se estender infinitamente naquela escuridão densa. Cada passo fazia meu coração bater mais forte, o pavor pulsando em minhas veias, pois a cada movimento dos cavalos, o cheiro amargo e metálico se tornava mais forte, mais penetrante. Era como se a noite estivesse impregnada com um segredo sombrio, esperando para ser revelado, e eu, mesmo sem querer, estava sendo guiado diretamente para ele.
Quando finalmente me aproximei da entrada do estábulo, levantei a lanterna, e o facho de luz cortou a escuridão, revelando uma cena que congelou o sangue nas minhas veias. Ali, no chão úmido e ensanguentado, jazia um dos meus cavalos, seu corpo contorcido em uma pose antinatural, com as patas dobradas em ângulos que desafiavam toda a anatomia possível. O animal ainda se debatia, em espasmos dolorosos, enquanto um som abafado de carne sendo rasgada e ossos estalando dominava o ambiente. E, sobre ele, estava aquela coisa. A criatura parecia saída de um pesadelo. Não era um animal que qualquer ser humano já tivesse visto, tampouco algo que pudesse ser descrito com precisão. Seus membros eram longos demais, esticados ao ponto de parecerem quase desumanos, com articulações deslocadas que faziam cada movimento parecer errado, um espetáculo macabro de juntas e ossos que rangiam, como se o próprio ato de se mover fosse um insulto à natureza. Sua pele era de um tom doentio, pálida, quase translúcida, marcada por rasgos profundos que revelavam músculos avermelhados e carne viva, pulsando de maneira perturbadora, como se ela mesma estivesse apodrecendo de dentro para fora. Meus olhos subiram lentamente pela figura, captando cada detalhe grotesco, até se depararem com seu rosto, ou o que quer que fosse aquilo que chamava de rosto. Era uma mistura aterrorizante de lobo e humano, mas não de forma natural, como se a criatura tivesse sido forçada a assumir uma forma que não lhe pertencia. Os traços lupinos eram deformados, maxilares longos e protuberantes, mas com dentes humanos, irregulares e quebrados, que se cravavam no corpo do cavalo com uma precisão fria, metódica, enquanto ela dilacerava pedaço por pedaço. Seus olhos, aqueles olhos brilhavam em um tom amarelado que irradiava uma fome primitiva e insaciável, um brilho tão intenso que parecia trespassar a escuridão. O olhar da criatura cruzou com o meu por um instante, e um calafrio percorreu minha espinha. Era como se aqueles olhos carregassem séculos de dor, ódio e fome, uma fome que não era apenas física, mas algo mais profundo, mais sombrio. A criatura soltou um grunhido baixo, gutural, que reverberou nas paredes do estábulo, fazendo a estrutura tremer. Eu senti meu corpo congelar, meu instinto de sobrevivência berrando para que eu recuasse, mas minhas pernas não obedeciam. Ali, preso pelo terror, eu só conseguia assistir, impotente, enquanto aquela entidade demoníaca se alimentava diante de mim, transformando meu mundo familiar em um inferno incompreensível. Eu fiquei paralisado, cada fibra do meu corpo gritando em agonia, implorando para que eu virasse e corresse, mas meus pés pareciam afundados no chão, como se raízes invisíveis me segurassem ali, obrigando-me a encarar o horror diante de mim. O pavor pulsava em minhas veias, cada batida do coração ecoando em meus ouvidos como um tambor ensurdecedor, afogando qualquer tentativa de raciocínio. A criatura, ainda curvada sobre o cavalo semivivo, ergueu a cabeça em minha direção, seus olhos amarelos cravados em mim com uma intensidade cortante. Havia uma inteligência assustadora naquele olhar, uma malevolência que transcendia o instinto animal. Seus olhos não apenas me viam, eles me despiam, sondando meu medo, absorvendo cada pedaço do meu pavor. Por um segundo que pareceu eterno, ela me analisou, avaliando-me como um predador inspeciona sua presa antes do ataque fatal. O grunhido que saiu de sua garganta era baixo, um som rouco e vibrante que fez o chão parecer tremer sob meus pés. A vibração reverberava no ar,
preenchendo o espaço do estábulo com uma ameaça densa e quase tangível. Com um movimento lento e calculado, a criatura abriu a mandíbula, revelando um conjunto de dentes longos, pontiagudos e irregulares, cada um parecendo afiado como lâminas de aço. A boca se abriu em um ângulo impossível, como se a própria estrutura de seu rosto fosse maleável, esticando-se de uma forma antinatural e grotesca, formando uma armadilha pronta para dilacerar qualquer coisa que ousasse se aproximar. O fedor que emanava dela era insuportável, uma mistura de sangue quente e podre, um cheiro ácido que irritava minhas narinas e me deixava à beira da náusea. A criatura inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse se divertindo com meu terror, saboreando o pavor que eu exalava. Era uma provocação silenciosa, um jogo cruel, e eu sabia, sem sombra de dúvida, que ela podia me alcançar num piscar de olhos se quisesse. Então, ela avançou um passo na minha direção, seus movimentos desconjuntados e erráticos, como se cada músculo estivesse sendo controlado por uma força perversa que não pertencia ao corpo em que habitava. Eu ouvi um estalo, o som de ossos se ajustando, rachando sob a pressão de movimentos erráticos e violentos. Meu coração pulava, e minha mente gritava, mas meu corpo parecia petrificado, preso em um transe de terror absoluto, observando enquanto a criatura, aquele pesadelo vivo, se aproximava cada vez mais, seus olhos famintos refletindo a certeza de que eu era a próxima vítima. Dei um passo hesitante para trás, tentando me afastar daquele ser, e o som do rangido da madeira seca debaixo do meu pé soou como um tiro, reverberando pela noite silenciosa. O barulho pareceu atravessar a escuridão, e imediatamente senti o foco da criatura intensificar-se, como se o som tivesse sido um convite, uma permissão para que ela se aproximasse. Ela inclinou a cabeça, com um movimento lento e predatório, estudando-me com um interesse perverso, quase como se estivesse saboreando o pavor que emanava de mim. Seus olhos amarelos, intensos, pareciam explorar cada detalhe do meu rosto, absorvendo minha vulnerabilidade, meu desespero. Seus lábios finos e rachados se retraíram em um sorriso horrendo, uma expressão animalesca que mesclava crueldade e sadismo, revelando a fileira de dentes afiados, enegrecidos em alguns pontos, como se tivessem sido corroídos por ácidos ou substâncias desconhecidas. Aquele sorriso, ou o que quer que fosse aquilo, parecia zombar da minha tentativa patética de fuga, como se soubesse que eu não tinha para onde correr. Um som baixo e gutural escapou de sua garganta, um ruído entre um rosnado e uma risada sombria, como se estivesse se divertindo com o medo que paralisava minhas pernas. Antes que eu pudesse reagir, antes que meu cérebro sequer processasse a ordem para correr, ela se lançou para a frente. O movimento foi um borrão, um ataque veloz e certeiro, uma explosão de músculos deformados e ossos estalando sob a tensão. A criatura avançou com uma agilidade antinatural, cada passo seu parecia desafiar a lógica, como se ela flutuasse pela terra seca e irregular, ignorando as limitações físicas de um ser vivo. Era uma velocidade impossível, uma força inumana que cortava a curta distância entre nós em questão de segundos. Senti um sopro de vento gelado quando ela se aproximou, um ar cortante que trazia consigo o cheiro metálico de sangue e decomposição. Minha mente gritava para que eu fugisse, mas o pânico havia consumido cada fibra do meu ser, deixando-me incapaz de esboçar qualquer reação além de assistir, impotente, enquanto a sombra monstruosa da criatura se aproximava, tomando tudo ao redor. O que antes era apenas um pesadelo distante agora se tornava uma realidade esmagadora, uma ameaça tangível que não daria descanso até que estivesse saciada. Corri como nunca antes, cada músculo em meu corpo gritando de dor enquanto forçava minhas pernas a se moverem mais rápido. Eu podia ouvir,
tão nítido quanto o próprio som da minha respiração ofegante, o ruído das garras da criatura rasgando o solo logo atrás de mim, cada arranhão um aviso macabro, como se ela estivesse marcando o ritmo da minha fuga, me lembrando de que a cada segundo que passava, ela estava mais próxima. O peso daquele ser, movendo-se com uma força brutal, fazia o chão vibrar sob meus pés, transformando cada passo meu em uma dança desesperada entre a vida e a morte. A luz da lanterna, tremendo descontroladamente em minha mão, lançava fachos irregulares à frente, iluminando o caminho em fragmentos, deixando sombras ameaçadoras que pareciam se dobrar e se retorcer ao meu redor. A escuridão era quase impenetrável, uma parede negra que me engolia a cada passo, dificultando minha visão enquanto eu tentava desesperadamente me manter de pé no terreno acidentado. Sentia cada pedra, cada desnível sob os pés, e a cada tropeço meu coração parecia parar por um instante, temendo que o próximo deslize fosse meu último. Quando alcancei a base da colina que levava de volta a casa, o solo traiçoeiro quase me fez perder o equilíbrio. Meus pés escorregaram em uma pedra solta, e senti o corpo inclinar-se para frente, um momento congelado onde imaginei a criatura sobre mim, cravando suas garras em minhas costas. Com um esforço desesperado, recuperei o equilíbrio e continuei subindo, sentindo os músculos queimarem, enquanto o ar frio da madrugada entrava em meus pulmões como punhais, cada respiração uma mistura de dor e pânico que parecia me despedaçar de dentro para fora. Atrás de mim, o som gutural da criatura aumentava, até se transformar em um rugido que nunca mais vou esquecer. Era um som bestial, mas também carregado de algo que soava quase humano, uma agonia profunda, um ódio que parecia ter se acumulado por séculos e agora explodia em uma única expressão de fúria. Aquele rugido parecia emergir das profundezas do inferno, como se a própria noite tivesse dado vida aos meus piores pesadelos. Ele rasgou o silêncio da madrugada, enchendo o ar com um desespero primal que reverberava no meu peito, tornando cada batida do coração mais desesperada, mais frenética. Eu sabia que não podia parar. A cada passo que dava em direção à casa, a criatura parecia se aproximar, e o peso do seu ódio, sua fome, parecia empurrar-me para frente, alimentando meu instinto de sobrevivência. A noite ao meu redor parecia viva, pulsando com a presença daquele ser, e eu sentia que o tempo estava se esgotando, que a distância entre nós estava cada vez menor. Quando finalmente alcancei a porta da casa, entrei com um impulso desesperado, fechando-a com toda a força, fazendo as dobradiças velhas rangerem. Com mãos trêmulas, girei a chave, empurrando todos os trincos que encontrava, sentindo meu coração martelar dentro do peito. Encostei-me contra a porta, minha respiração entrecortada e ofegante, enquanto o suor descia em rios pelo meu rosto, misturado com lágrimas que eu nem percebi que estavam ali. Os gritos abafados dos cavalos, ainda ecoando pela noite, pareciam um lamento de morte, uma sinfonia de terror que fazia meu sangue gelar ainda mais. Aquela coisa continuava lá fora. Eu podia ouvi-la, o som pesado e deliberado das patas arranhando o chão, circulando a casa como um predador ronda sua presa antes do ataque final. Era um ritmo calculado, uma cadência infernal que me lembrava que minha segurança era uma mera ilusão. Os passos dela eram pesados, cada um soando como um golpe, reverberando através das paredes de madeira e penetrando nos meus ossos. Um grunhido baixo e constante se misturava aos passos, um som gutural que parecia vir das profundezas da criatura, carregado de uma fúria contida, uma promessa silenciosa de que ela não iria embora. Era um aviso sinistro de que isso estava longe de acabar, uma declaração de que eu não passava de uma presa temporariamente fora de alcance. Eu conseguia imaginar sua figura grotesca, circulando a casa com aqueles olhos amarelos penetrantes, cada passo carregado de uma paciência doentia, como se soubesse que cedo ou tarde eu teria que sair. Pressionei minha mão contra a madeira velha da porta, tentando abafar o som das batidas frenéticas do meu coração. Cada grunhido que ela soltava parecia uma resposta ao meu medo, como se ela sentisse o pavor exalando de mim, se alimentando dele.
A sensação era esmagadora, uma certeza fria de que as paredes ao meu redor eram frágeis demais, que a madeira desgastada e a tranca frágil não seriam suficientes para mantê-la do lado de fora se ela decidisse atacar de verdade. Nunca mais voltei aos estábulos depois daquela noite, nem sequer fui capaz de olhar na direção deles durante o dia. Meus cavalos, todos eles, aqueles animais com quem eu havia dividido tantos momentos tranquilos e que sempre foram minha companhia fiel, haviam sido levados por aquela coisa. Não pude salvar nenhum deles. A lembrança de seus gritos desesperados e dos olhos aterrorizados que me lançaram em seus últimos momentos ainda me atormenta, congelada em minha mente como uma cicatriz profunda que jamais cicatriza completamente. Até hoje, anos depois daquela noite infernal, ainda acordo no meio da madrugada, tomado por um pânico instintivo, o suor frio escorrendo por meu corpo como um lembrete do horror. É sempre o mesmo, uma súbita sensação de que algo está errado, de que o ar ao meu redor está impregnado daquele cheiro repugnante de carne rasgada, de ferro oxidado, um cheiro tão vívido que parece materializar-se no quarto, me prendendo em um pesadelo de olhos abertos. E, no silêncio da noite, quando tudo parece imóvel, consigo ouvir, como um eco distante, o som das garras rasgando a terra, o arranhar persistente que me faz gelar, como se a criatura estivesse à espreita, esperando, esfomeada, paciente. Sinto que ela está ali, oculta nas sombras que envolvem a casa, rondando a escuridão, atenta a cada movimento, como se estivesse aguardando o momento perfeito para voltar e terminar o que começou. Às vezes, quando o vento corta a noite, ele carrega um murmúrio baixo, um sussurro que parece zombar de mim, me lembrando de que aquela criatura não foi apenas um pesadelo, mas uma presença real, viva e sedenta, uma entidade que marcou meu destino naquela noite fatídica. E, apesar dos anos que passaram, essa sensação de ser observado, caçado, nunca desapareceu completamente. Ela se tornou uma sombra constante, uma presença maldita que se infiltrou em cada pedaço de minha alma, me lembrando de que o horror que vivi naquela noite nunca realmente me abandonou. Eu nunca acreditei em coisas sobrenaturais. Sempre achei que era coisa de filme, invenção de mentes criativas, uma espécie de fuga da realidade para os que precisavam de algo além do mundo palpável para se manterem entretidos. Fantasmas, espíritos, maldições, tudo parecia uma mistura de exagero e ilusão. Pelo menos até o dia em que aquela mulher apareceu. Era um fim de tarde comum. A luz do sol se esvaía lentamente, deixando o céu tingido de tons alaranjados e sombrios. Eu estava em casa, exausto depois de um longo e desgastante dia de trabalho, e tudo o que queria era algum tempo de descanso. Havia um silêncio acolhedor no ambiente, uma sensação de paz que só a minha própria companhia conseguia me proporcionar. Eu me joguei no sofá, fechei os olhos e me deixei afundar no estofado, apreciando aquele instante de tranquilidade. Foi então que ouvi as batidas na porta. Não eram batidas comuns, eram suaves, quase tímidas, como se quem estivesse do outro lado hesitasse em se fazer notar. A princípio, pensei que fosse apenas algum engano, mas havia algo naquelas batidas que me fez levantar. Eram compassadas, mas com intervalos longos, como se quem batesse estivesse inseguro, receoso sobre a minha reação. Ao abrir a porta, fui tomado por um calafrio. Lá estava ela, uma mulher de aparência estranha, quase etérea, mas com um semblante perturbadoramente cansado. Sua pele era pálida, quase translúcida, e suas roupas pareciam desgastadas, como se tivessem atravessado muitos anos ou sido esquecidas em um canto escuro. O vento frio da noite recém-chegada soprava seu cabelo desgrenhado, e seus olhos, fundos e inexpressivos, se fixaram em mim de um jeito que me fez gelar até os ossos. Ela não disse nada. Ficamos nos encarando, imóveis, como se algum pacto silencioso tivesse se estabelecido naquele instante. Eu tentava entender quem ela era, porque estava ali, mas algo em mim sentia que qualquer palavra poderia quebrar aquele estranho equilíbrio. Eu queria perguntar seu nome,
mas o som parecia preso na minha garganta, como se um peso invisível estivesse me impedindo de falar. A mulher, sem se mover, ergueu lentamente uma das mãos, revelando uma cicatriz longa e sinuosa que descia por seus dedos pálidos. O gesto foi vagaroso, quase teatral, como se quisesse me mostrar algo importante, algo que eu precisaria entender. E naquele momento, por alguma razão que eu mesmo não compreendia, soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Era uma mulher de idade indefinida, o rosto marcado por uma pele esticada e pálida, com uma textura quase ressecada, como se tivesse sido esculpida em cera antiga e abandonada ao tempo. Os cabelos eram longos, mas opacos, caindo em mechas ralas que pareciam ter perdido o viço e a cor há muito tempo. Aqueles fios escorriam sobre os ombros dela como se tivessem um peso próprio, uma densidade que transmitia a impressão de que cada fio carregava anos de histórias sombrias e esquecidas. Seus olhos eram uma das primeiras coisas que prenderam minha atenção, ou, talvez, o que restava deles. Estavam encovados e escurecidos, dando-lhe uma expressão de profundo cansaço, ao mesmo tempo, de vigilância. Não eram olhos normais. Pareciam poços de sombra, dois buracos fundos que não apenas observavam, mas absorviam tudo ao redor. Era como se eu estivesse diante de algo que já havia visto o pior que o mundo tinha a oferecer, ainda assim, continuava observando, esperando por algo mais sombrio. A sensação de encarar aquele olhar era sufocante, como se uma presença invisível puxasse o ar dos meus pulmões. O cheiro dela chegou antes mesmo de ela dar um passo à frente. Era um cheiro de cigarro, mas não qualquer cheiro, não aquele odor comum que sentimos em um ambiente fechado onde alguém fuma. Era um odor mais profundo, mais denso e rançoso, como se estivesse impregnado em sua pele e roupas por décadas. O cheiro era tão forte que parecia ter vida própria, exalando uma história de excessos e solidão. Era como se cada tragada tivesse se enredado em cada fibra de seu ser, deixando uma marca invisível mas eterna. Quando ela abriu a boca para falar, um calafrio gelado percorreu minha espinha, como se uma corrente fria tivesse atravessado minha alma. Sua voz era arrastada e seca, uma combinação perturbadora de cansaço e aspereza, como se cada palavra exigisse um esforço extremo, como se as próprias cordas vocais estivessem sendo forçadas ao limite. Era uma voz que parecia ressoar de um lugar muito profundo, como se tivesse sido esquecida nas profundezas da garganta, presa no tempo e na dor. Ao ouvi-la, senti que aquelas palavras, por mais banais que pudessem ser, carregavam algo sombrio e sufocante, algo que eu nunca poderia esquecer. Ela pediu algo estranho. Aproximou-se um pouco mais, e com aquela voz arrastada e desgastada, disse que precisava de um pedaço de pão e uma moeda. Era tudo o que queria, mas a maneira como ela formulou o pedido fez com que aquelas palavras soassem como um presságio, um pedido que carregava um peso oculto e uma urgência que não fazia sentido. Quando perguntei, com uma curiosidade cautelosa, por que ela precisava daquilo, ela não me deu uma resposta direta. Apenas inclinou levemente a cabeça e sorriu. Mas não era um sorriso comum. Seus lábios finos e rachados se ergueram de forma tensa, revelando dentes manchados e amarelados, como se fossem pedaços de osso antigo que haviam sobrevivido à ação do tempo. As gengivas estavam retraídas, deixando os dentes ainda mais expostos, e o sorriso carregava algo quase animalesco, um traço de fome, mas não uma fome física. Era como se ela estivesse me observando e, ao mesmo tempo, saboreando um segredo que nunca me contaria. Desconfortável, respondi que não podia ajudá-la. Algo naquela mulher, naquela cena, despertava em mim um medo primitivo, uma sensação de que eu estava diante de algo que não pertencia a esse mundo. A mudança em seu rosto foi imediata e assustadora. A expressão sorridente e forçada desapareceu num piscar de olhos, e o que restou foi uma máscara de seriedade fria e penetrante. Seus olhos, já escuros e fundos, pareceram se aprofundar ainda mais, como se dentro deles houvesse uma escuridão sem fim, um vazio que absorvia tudo ao redor. Ela não tentou argumentar.
Não pronunciou mais uma palavra sequer. Apenas me observou por alguns segundos, tempo suficiente para que eu sentisse o peso daquele silêncio. Em seguida, virou as costas com uma lentidão inquietante, seus passos quase inaudíveis, como se flutuasse mais do que andasse. Enquanto ela se afastava, tive a estranha impressão de que o ar ao meu redor havia ficado mais pesado, mais denso. O silêncio que ficou era sufocante, e uma sensação de arrependimento inexplicável começou a tomar conta de mim, como se eu tivesse acabado de recusar algo que nunca deveria ter negado. E ela se foi, sumindo na penumbra da rua, deixando apenas a lembrança de sua presença desconcertante e o inexplicável desejo de voltar atrás, de buscar o pedaço de pão e a moeda que ela havia pedido, embora eu não soubesse ao certo o porquê. A partir daí, tentei afastar o ocorrido da mente. Convenci a mim mesmo de que ela era apenas uma mulher excêntrica, alguém que talvez tivesse se perdido entre delírios ou velhas superstições. Ainda assim, a imagem dela me perseguia, aquele rosto pálido, o sorriso distorcido, o pedido enigmático. Por mais que tentasse seguir com minha noite, a lembrança de sua presença parecia pairar no ar, como uma sombra impossível de dissipar. Naquela noite, por volta da meia-noite, as coisas começaram a mudar. Eu estava deitado, tentando dormir, quando ouvi um som estranho. Inicialmente, era um ruído baixo, como o leve tamborilar da chuva, mas logo se transformou em algo mais perturbador. Era uma combinação desconcertante de arranhões e batidas, vinda da janela do meu quarto, que se tornava mais nítida e insistente a cada segundo. Era um som seco, como garras raspando o vidro com força moderada, criando uma cadência irregular que parecia deliberada, quase como uma tentativa de chamar minha atenção. Meu coração disparou, cada batida ecoando em meus ouvidos com mais força do que o som lá fora. Um pavor inexplicável tomou conta de mim, uma sensação de ameaça iminente que eu não conseguia ignorar. Levantei-me lentamente, tentando conter o tremor nas pernas, e me aproximei da janela, cada passo pesado, como se o próprio medo tivesse se agarrado aos meus pés. A sensação de ser observado era opressiva, e parecia aumentar à medida que me aproximava. Com a mão trêmula, segurei a ponta da cortina e a puxei apenas o suficiente para espiar pela fresta, temendo o que poderia encontrar do outro lado. Foi então que eu vi. Do lado de fora, na escuridão iluminada apenas pela pálida luz da rua, estava a mesma mulher que havia me visitado mais cedo. Seus olhos, duas sombras profundas e vazias, fixavam-se na janela, imóveis, como se pudessem atravessar o vidro e me atingir diretamente. Ela estava parada a poucos centímetros da janela, e a mão que arranhava o vidro agora se movia de maneira lenta e metódica, desenhando um rastro de sujeira e umidade no vidro. Senti o ar escapar dos meus pulmões, o corpo congelado em puro terror. O semblante dela era diferente agora, não havia mais o sorriso forçado. Em vez disso, uma expressão fria e severa dominava seu rosto, como se estivesse esperando que eu entendesse algo, uma mensagem silenciosa que não ousava dizer em voz alta. Eu queria gritar, afastar-me daquela visão, mas estava paralisado, preso por um medo que eu nunca havia sentido antes. E então, num movimento lento e deliberado, ela ergueu a mão até o rosto, deslizando os dedos sobre os lábios de maneira perturbadora, como se saboreasse algo invisível. Seus olhos, vazios e hipnóticos, não deixaram os meus, e foi nesse momento que percebi, ela não havia ido embora, tinha voltado para buscar o que eu recusara. Era ela. A velha, ou, pelo menos, algo que carregava seus traços distorcidos e grotescamente alterados, como se fosse uma paródia macabra de sua forma original. Os olhos, agora enormes e redondos demais para o rosto pequeno e vincado, pareciam tomar toda a sua expressão, brilhando como esferas negras impenetráveis, refletindo a luz pálida da lua. Eram olhos que não pertenciam a um ser humano, mais parecidos com os de uma coruja, esbugalhados, fixos, desprovidos de qualquer traço de humanidade. Eles me encaravam, e eu sentia que dentro daquela escuridão profunda havia uma fome,
algo primitivo e insaciável. A boca dela estava entreaberta, mas não em um gesto de fala ou expressão. Era um grito silencioso, congelado em seu rosto de uma maneira que me fez estremecer. Os lábios estavam esticados, revelando uma fileira de dentes amarelados que pareciam irregulares, desgastados como os de um animal faminto. A mandíbula parecia estar a ponto de se deslocar, abrindo-se de uma forma antinatural, como se o rosto dela fosse feito de uma matéria maleável e monstruosa, prestes a se dilatar para engolir qualquer coisa que se aproximasse. Ao redor do pescoço dela, uma coisa ainda mais estranha. Penas surgiam como brotos sombrios, formando um anel irregular e desgrenhado. Eram penas negras e rijas, algumas caindo pelo ombro e pescoço, como se a velha e uma coruja tivessem se fundido em uma criação grotesca. A junção era tão bizarra e perturbadora que parecia uma espécie de erro, algo que jamais deveria existir, uma violação do natural. Cada pena movia-se levemente ao sabor do vento, refletindo a luz de um jeito que fazia o contorno dela parecer indistinto, quase ondulante, como se estivesse prestes a se desmanchar ou mudar de forma. E então, ela soltou um som. Mas não era um grito humano. O ruído que escapou de seus lábios era uma mistura estranha e angustiante, uma combinação impossível entre o choro estridente de um bebê e o pio profundo de uma coruja. O som reverberava no silêncio da noite, um lamento bizarro e dissonante que parecia vir de outro mundo. Era um som carregado de desespero e uma fome sinistra, que ecoava pela minha mente e parecia comprimir meu peito. Meus músculos endureceram, as pernas tremendo sob o peso do terror, e minha respiração tornou-se rápida e superficial, como se o próprio ar ao redor tivesse se tornado venenoso. Eu queria correr, me afastar daquela visão, mas meu corpo recusava-se a obedecer. Estava congelado, prisioneiro de um medo visceral, como se alguma força invisível me segurasse ali, obrigando-me a encarar aquela aparição deformada. Ela continuava a me observar, seus olhos corvídeos fixos em mim, como se aguardasse por uma reação. Eu estava completamente à mercê daquele olhar vazio e faminto, enquanto aquele som grotesco se infiltrava em minha mente, me forçando a confrontar algo que eu sabia, no fundo, que jamais deveria ter visto. A última coisa que me lembro daquela noite é do som do meu próprio coração martelando tão forte que ecoava em meus ouvidos, como um tambor de guerra à beira do colapso. Cada batida parecia se intensificar, acelerando de maneira descontrolada, até que uma pressão esmagadora tomou conta do meu peito. Era como se algo estivesse me puxando para fora de mim mesmo, arrastando-me para a escuridão. E então, de repente, tudo ficou preto. Quando finalmente voltei a mim, estava deitado no chão do quarto, a cabeça latejando e o corpo pesado, como se eu tivesse sido esmagado por um pesadelo que se recusava a me libertar. O primeiro raio de sol já entrava pela janela, cortando a penumbra e iluminando o quarto de maneira reconfortante, quase como se estivesse tentando me proteger. Por um breve momento, me convenci de que tudo não passará de um sonho horrível, uma alucinação causada pelo cansaço. Mas ao levantar o olhar para a janela, o frio na espinha voltou com uma intensidade esmagadora. O vidro estava riscado. Marcas de unhas finas e compridas cobriam a superfície, formando linhas irracionais, quase como garras desesperadas que haviam tentado atravessar o vidro. Só que, ao contrário do que eu esperava, as marcas não estavam do lado de fora, mas do lado de dentro. Como se aquela coisa tivesse invadido meu espaço, tentando alcançar algo, talvez a mim. Eu corri os dedos por aquelas marcas, sentindo o toque áspero no vidro. Cada arranhão era um lembrete do que havia acontecido, uma prova silenciosa de que eu não tinha imaginado nada. Nos dias seguintes, a sensação de terror não diminuiu. Pelo contrário, ela aumentou. Aquela mulher, ou seja lá o que fosse, continuou voltando. Todas as noites, sem falhar, ela surgia. Primeiro, ouviam-se as batidas na janela, hesitantes, como no primeiro encontro, mas logo se transformando em arranhões furiosos, como se ela estivesse ficando impaciente. Em seguida, aquele grito.
Um som que era uma mistura horrível de desespero e fome, uma coisa inumana que invadia meus sonhos e fazia meu coração gelar mesmo antes de eu despertar. O sono passou a me abandonar, como se minha mente e meu corpo soubessem que dormir significava me expor a ela novamente. Eu tentava manter os olhos abertos, tentando espantar o cansaço, mas o medo e a exaustão se misturavam, me deixando num estado de pânico constante. Meus nervos estavam à flor da pele. Qualquer som, até mesmo o leve ranger da madeira, me fazia pular de susto. Comecei a ver sua silhueta na escuridão, mesmo quando ela não estava lá. Senti seu cheiro rançoso no ar, um odor que agora parecia impregnado na própria atmosfera do meu quarto. Desesperado, tentei contar o que estava acontecendo para alguns vizinhos, mas ninguém me levou a sério. Olhavam para mim com expressões de dúvida ou divertimento, como se eu fosse apenas mais um lunático da vizinhança. Um vizinho, em especial, disse que não ouvirá nada de estranho nas noites anteriores, enquanto outro apenas riu, balançando a cabeça e murmurando que eu estava vendo coisas. Suas reações apenas aprofundaram minha sensação de isolamento. A cada negativa, parecia que a realidade escorregava ainda mais para fora do meu alcance, como se eu fosse o único condenado a perceber aquela presença horrível. No fim, eu não sabia o que era mais aterrador: a mulher que voltava toda noite, com seus olhos vazios e suas garras afiadas, ou a certeza de que eu estava completamente sozinho, preso numa armadilha de medo e desespero que ninguém ao meu redor sequer conseguia enxergar. A cada noite, sua presença tornava-se mais tangível, mais intensa, como se as sombras que a envolviam estivessem se solidificando, ganhando forma e força. As batidas na janela, antes hesitantes, agora eram decididas, quase furiosas, acompanhadas por aqueles arranhões que cortavam o silêncio da noite como facas, despertando-me de qualquer tentativa de descanso. Eu podia ouvir seu grito na escuridão antes mesmo de fechar os olhos, e era como se ela estivesse cada vez mais próxima, cada vez mais ansiosa para ultrapassar a barreira que a separava de mim. Durante o dia, eu tentava afastar a lembrança dela, mas não conseguia. Seus olhos sombrios e redondos pareciam estar sempre à espreita, observando-me de longe, como se vigiassem cada um dos meus movimentos. Uma manhã, enquanto caminhava até a esquina para buscar café, vi a silhueta dela do outro lado da rua. Meu coração parou. Ela estava lá, imóvel, sem piscar, e os olhos de coruja me fixavam com um misto de paciência e fome, como se ela estivesse esperando pelo momento exato para se aproximar. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu entre a multidão, deixando-me com uma sensação de pavor tão visceral que mal consegui continuar andando. A paranoia começou a me consumir. Cada ruído, cada sombra, cada reflexo parecia se transformar em um prenúncio da sua volta. Era como se a realidade ao meu redor estivesse começando a se distorcer, como se o mundo tivesse se moldado para girar em torno daquela presença. Meus pensamentos estavam tomados pela lembrança dela, pela imagem daqueles olhos negros e daquele grito inumano. Eu não conseguia mais suportar. Não era apenas o medo que me corroía, mas a exaustão, a sensação de que minha sanidade estava se despedaçando lentamente, como vidro rachado prestes a estilhaçar. Foi então que, em meio ao desespero, lembrei-me do pedido dela. Um pedaço de pão e uma moeda. Algo tão simples, quase banal, mas que agora parecia carregar um peso que eu ainda não compreendia. Por que, de tudo o que ela poderia pedir, escolhera algo assim? A lembrança daquele sorriso forçado e da expressão severa que ela assumiu quando recusei seu pedido me arrepiou. Talvez aquela fosse a chave para libertar-me dessa maldição, uma chance de aplacar a presença que me perseguia. Passei horas ponderando o significado do pedido, tentando encontrar alguma lógica. Um pedaço de pão, uma moeda. Seriam eles parte de algum ritual antigo, uma oferenda para saciar um espírito faminto ou uma alma perdida? A ideia parecia absurda, mas a sensação de que eu estava emaranhado em algo além do meu entendimento se intensificava a cada dia. Naquela noite,
Enquanto o sol desaparecia no horizonte e a familiar sensação de terror voltava a se instalar em mim, decidi que tentaria. Naquela noite, tomado pelo cansaço e pela angústia, decidi ceder. Peguei um pedaço de pão, um pouco endurecido, que havia sobrado do jantar, e uma moeda, velha e gasta, que encontrara em uma gaveta esquecida. Parecia uma oferenda patética, mas, de algum modo inexplicável, sentia que aqueles objetos, tão simples, carregavam algo mais. Cada movimento parecia cerimonial. A forma como coloquei o pão cuidadosamente sobre a borda da janela, como acomodei a moeda ao lado dele, quase como se estivessem em um altar improvisado, me fazia sentir uma estranha reverência. Ao fechar as cortinas, um frio cortante percorreu minha espinha, como se alguém tivesse deslizado um fio de gelo pela minha coluna. O ar ficou denso, carregado de algo invisível, mas terrivelmente presente. No silêncio que se instalou, eu quase acreditei que nada aconteceria, que tudo aquilo era apenas fruto da minha imaginação. Mas, então, ouvi o som. Era o mesmo som que eu temera durante tantas noites, um grito, mas, desta vez, diferente. Não era o lamento ou o choro desconcertante que invadira meu sono, mas algo que soava como uma risada, rouca e arrastada, reverberando na escuridão com um tom que parecia envenenado de ironia e desprezo. Ela estava zombando de mim. O som era baixo, mas carregado de uma malícia sombria, quase como se ela estivesse apreciando minha rendição. Senti meu coração acelerar, e o suor gelado começou a brotar na minha testa enquanto eu permanecia ali, congelado, escutando aquela risada fantasmagórica que se infiltrava pela casa. E então, tão abruptamente quanto começou, o som cessou. O silêncio que se seguiu era absoluto, pesado, como se tudo ao meu redor tivesse parado, prendendo a respiração junto comigo. Por um longo momento, fiquei imóvel, os olhos fixos nas cortinas fechadas, esperando, temendo que ela surgisse de alguma forma, mas nada aconteceu. Lentamente, a tensão foi cedendo, e senti que algo tinha mudado. Uma estranha calma tomou o lugar do medo. Nos dias que se seguiram, percebi que o pesadelo havia terminado. Não havia mais batidas na janela, nem arranhões, nem aquele grito insano que preenchera minhas noites. Ela nunca mais voltou. O peso que havia carregado por tantas noites parecia ter desaparecido, mas a experiência deixou marcas invisíveis. Eu continuava olhando de soslaio para a janela ao anoitecer, quase esperando ver aqueles olhos de coruja, e, em cada silêncio, ainda guardava o som das batidas. Mas a velha, ela se fora. Por algum motivo inexplicável, ao invés de alívio total, restou uma inquietação silenciosa em meu peito. O que ela realmente queria? Será que aquilo fora suficiente, ou apenas uma trégua temporária? Até hoje, eu não sei o que era aquilo. Não sei se era um espírito perdido, uma criatura de algum pesadelo esquecido ou, quem sabe, apenas uma sombra nascida dos meus próprios medos. Tento afastar essas lembranças, convencer a mim mesmo de que foram alucinações, fragmentos de uma mente exausta e perturbada. Mas, mesmo com o tempo, há algo que não consigo mudar. Desde aquela noite, desde o momento em que ela desapareceu da minha vida, evito olhar para janelas à noite. É um hábito involuntário, uma reação de autopreservação que carrego como uma cicatriz invisível. Às vezes, sem querer, meu olhar vaga na direção da janela. A luz fraca do luar banha o vidro, criando reflexos sutis que me parecem perigosamente familiares. Nessas horas, sinto o coração disparar e uma parte de mim espera, ansiosa e temerosa, pelo retorno daquele ser. Há uma sensação inescapável de que algo poderia estar ali, apenas aguardando para se manifestar novamente. A cada noite, seguro o olhar e finjo que nada está além do vidro, que a escuridão lá fora é apenas uma extensão inofensiva da noite. Mas há vezes em que falho. Em que meus olhos encontram, por um instante, o reflexo fugaz de algo, algo com penas escuras que parecem fundir-se com as sombras, quase invisíveis, como se fossem parte da própria noite. E é então que percebo,
no canto do reflexo, aqueles olhos negros, profundos como um abismo, fixos em mim com uma fome calma, paciente. Eles estão lá, redondos, grandes demais, observando com a mesma intensidade perturbadora de antes. Nesses momentos, minha respiração falha, e um frio gélido percorre meu corpo. Vejo, refletido no vidro, um sorriso que não é humano, uma expressão distorcida, cheia de algo que não consigo nomear. É um sorriso que parece zombar, uma lembrança de que, embora ela tenha ido embora, a sua presença nunca me deixou completamente. É como se estivesse ali, sempre à espreita, esperando o momento certo para voltar. Eu rapidamente desvio o olhar, fecho as cortinas e apago as luzes, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passa de imaginação, de um truque da luz ou de um reflexo mal interpretado. Mas, no fundo, sei a verdade. Sei que, em algum lugar, ela continua me observando, uma sombra persistente na periferia da minha visão, aguardando, paciente e silenciosa, para talvez, um dia, me chamar de novo. Eu não sei por onde começar, tudo o que eu lembro ainda parece um borrão, mas aquele sentimento, aquele medo, é algo que está tão marcado que consigo senti-lo como se estivesse acontecendo agora. Era por volta das 3 da manhã, e eu tinha acabado de sair de um bar, o cheiro de cigarro e álcool ainda impregnado em minhas roupas, contrastando com o ar gélido da madrugada. A noite estava fria, e a rua, deserta. Eu sentia a brisa cortante em meu rosto, mas o silêncio ao meu redor parecia acolhedor, quase como se fosse um cobertor invisível, que me permitia caminhar sem pressa, mergulhado em meus pensamentos. A cidade parecia dormir profundamente, e, por um instante, senti como se fosse o único habitante daquele cenário solitário. As luzes dos postes lançavam sombras longas e distorcidas pelo asfalto, dando um aspecto quase fantasmagórico à rua. Eu não via problema em andar sozinho, pois havia algo de tranquilizador em ser o único ali, como se fosse uma espécie de testemunha silenciosa da calmaria que o mundo não se dá ao luxo de sentir durante o dia. Em cada esquina, eu escutava apenas o som dos meus próprios passos, ecoando no vazio, e o farfalhar leve das folhas secas que dançavam com o vento. Mas, de repente, essa paz se transformou em algo diferente. Não havia ninguém, nenhum ruído suspeito, mas uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim. Era um arrepio que subia lentamente pela espinha, como se alguém estivesse observando, embora eu não visse nada ao meu redor. A princípio, ignorei, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas o frio ou o efeito residual do álcool, mas o desconforto não desapareceu. Pelo contrário, parecia se intensificar a cada passo, como se aquele silêncio acolhedor, que antes parecia um abraço, estivesse agora se transformando em algo sufocante e sombrio. Aos poucos, percebi que minha respiração estava mais rápida e entrecortada, meus sentidos aguçados, como se meu corpo estivesse se preparando para algo que eu ainda não entendia. Foi então que comecei a ouvir um ruído baixo, quase imperceptível, mas insistente, que parecia vir de algum ponto atrás de mim. A rua estava tão vazia que, se eu fechasse os olhos por um segundo, poderia me imaginar em um mundo completamente abandonado, um cenário deserto onde apenas o vento e as sombras eram minhas companhias. Cada passo que eu dava reverberava no asfalto silencioso, e o eco parecia distorcido, quase como se a própria cidade estivesse me observando, um espectador mudo e indiferente. Por um momento, senti uma estranha paz, uma sensação fugaz de liberdade nessa solidão absoluta. Mas essa calmaria se desfez subitamente quando ouvi o primeiro som estranho. Era um latido distante, vindo de algum ponto incerto, quase abafado pela distância. A princípio, nada de anormal. Provavelmente um cachorro vadio vagando pelas ruas escuras da madrugada. Mas então, um segundo latido respondeu, e logo depois outro, até que se tornou um coro, um conjunto de sons que preenchia o ar de forma desconcertante. O eco dos latidos crescia,
ecoando nas paredes dos prédios e atravessando as esquinas como uma onda de ruído insistente e perturbador. Havia uma certa urgência naquele som, como se os cachorros estivessem se comunicando, tentando transmitir uma mensagem, talvez um aviso. Era um som que parecia vir de todos os lados, envolvente e incessante, e isso me deu um calafrio inexplicável. Eu senti os pelos da minha nuca se arrepiando, e um frio desagradável percorreu minha espinha. Aqueles latidos não eram comuns, havia algo de inquietante naquela sinfonia animalesca, como se os cães soubessem de algo que eu não sabia, como se fossem sentinelas alertando sobre uma presença oculta nas sombras. Meus passos vacilaram por um instante, e, por uma fração de segundo, senti vontade de parar e olhar ao redor, de tentar entender o que estava acontecendo. Mas a ideia de encarar a escuridão profunda das ruelas me fez desistir, e eu me forcei a continuar andando, como se pudesse me afastar daquele presságio soturno. Apesar de tentar manter o ritmo, percebi que meu coração batia mais rápido, e minha respiração estava pesada, quase ofegante. A rua, antes tão silenciosa e acolhedora, agora parecia hostil, um labirinto sombrio que escondia perigos invisíveis. Os latidos foram diminuindo aos poucos, mas o silêncio que se seguiu parecia ainda mais denso e opressivo. Eu estava sozinho, mas a sensação de estar sendo observado, ou talvez até seguido, era cada vez mais forte. Foi aí que ouvi algo que fez meu coração disparar, o som pesado e firme de cascos batendo contra o asfalto. Era um som forte, rítmico, como se alguma coisa enorme e determinada estivesse vindo em minha direção, e ele parecia se entrelaçar com outro som, um ruído metálico e áspero de correntes se arrastando pelo chão. Naquele instante, a rua deserta parecia se transformar em um palco de suspense absoluto, onde cada batida contra o asfalto e cada eco das correntes cortavam o silêncio como uma lâmina afiada, penetrando fundo nos meus ouvidos. Por um segundo, tentei racionalizar, me convenci de que talvez fosse apenas a minha imaginação pregando peças, um efeito colateral da solidão e do álcool misturados à tensão crescente daquela madrugada. Talvez eu estivesse exagerando, transformando um som comum em algo sobrenatural. Mas, à medida que meus pensamentos tentavam se organizar, o barulho não cessava. Pelo contrário, ele parecia se intensificar, cada vez mais próximo, com um peso ameaçador e irresistível. A cada passo que dava, a sensação de perigo aumentava. O som dos cascos, antes distante, agora estava quase ao alcance dos meus ouvidos, como se a própria sombra do que quer que fosse estivesse prestes a surgir da esquina. Minha respiração começou a ficar curta, meus músculos se tensionaram, e minha mente gritava para que eu corresse. Mas minhas pernas pareciam presas ao chão, enraizadas pela mistura de pavor e curiosidade mórbida. E então, aquele som de correntes, pesado e irregular, como se arrastasse algum fardo invisível, aumentou em intensidade, reverberando nas paredes dos prédios e criando ecos que multiplicavam o terror. Olhei ao redor, tentando identificar qualquer movimento, qualquer sombra suspeita que justificasse aquele som, mas a rua permanecia vazia. O que quer que estivesse se aproximando era invisível aos meus olhos, mas seu peso invisível parecia esmagar o ar ao meu redor, tornando-o sufocante. Contra todo o meu instinto, me virei para olhar, quase como se algo além de minha vontade me compelisse a encarar aquilo. E ali, no fim da rua, emergindo da penumbra densa, vi uma sombra gigantesca que parecia desafiar toda a lógica, uma entidade que não parecia pertencer a este mundo. Era uma figura alta, descomunal, de presença opressiva e horrenda. Sua cabeça era como a de um bode, mas distorcida, de um jeito que fazia cada detalhe parecer saído de um pesadelo. Os chifres eram retorcidos e irregulares, apontando para o céu como garras afiadas que pareciam capturar a própria escuridão. Aquela cabeça, no entanto, tinha algo ainda mais assustador: os olhos. Eles eram 2 buracos profundos e sem vida, como fendas negras que devoravam a pouca luz da noite ao seu redor. Eu olhava para eles, e sentia como se estivesse sendo sugado, atraído para um vazio impenetrável,
um abismo sem fundo onde nada existia além de uma escuridão sufocante. Apesar da aparência animalesca, havia uma expressão estranhamente humana em seu rosto, como se soubesse que eu estava ali, paralisado, à mercê de sua presença. Do tronco para baixo, a coisa era uma mistura monstruosa, uma figura híbrida de homem e cavalo. As pernas, poderosas e musculosas, terminavam em cascos que pareciam de ferro, e cada passo fazia o chão estremecer sob o peso absurdo da criatura. Suas mãos, que seguravam com firmeza enormes correntes, eram deformadas, com dedos alongados e garras afiadas, e o som das correntes arrastando-se pelo chão era ensurdecedor, um eco metálico que rasgava o silêncio com um peso esmagador. E então, meu olhar foi atraído para algo ainda mais terrível, suas costas. Sobre elas, penduradas como fardos sem vida, havia pessoas. Corpos humanos, inertes, dispostos como se fossem meros sacos de carne. As cabeças caídas, os braços pendendo sem resistência, como se já não restasse vida neles. Eram muitos, uns sobre os outros, formando uma pilha grotesca que parecia se fundir à pele da criatura, como se fossem parte dela, absorvidos por sua monstruosidade. A pele dos corpos era pálida, e alguns ainda tinham expressões congeladas de horror, como se tivessem testemunhado seu último momento em uma agonia sem fim. A visão era tão perturbadora que senti meu corpo congelar. Era como se meus músculos tivessem se transformado em pedra, incapazes de responder aos comandos do meu cérebro. Eu estava ali, imóvel, preso entre o pavor e a fascinação, enquanto a criatura avançava lenta e inexoravelmente em minha direção, o som de seus passos e o arrastar das correntes cada vez mais próximos. Meu instinto gritava para eu correr, para abandonar qualquer pensamento racional e me lançar na escuridão, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o peso do medo tivesse se materializado, prendendo meus músculos, enraizando-me ao chão como um prisioneiro de algum feitiço perverso. A figura continuava avançando, passo a passo, e cada um de seus movimentos parecia marcar o fim iminente, um prenúncio do horror que ele traria. O som de seus passos ecoava em minha mente como um martelo, uma batida rítmica e incansável que se misturava ao som metálico das correntes se arrastando, um som que me envolvia por todos os lados, quase me cegando com seu peso. Sua respiração era um som animalesco, uma mistura de algo primitivo e perigoso, como se houvesse uma fome brutal em cada inspiração, um desejo de consumir tudo à sua volta. E aquele som não era apenas uma respiração, havia um rosnado profundo e contínuo que parecia vir das profundezas de algo inumano, uma vibração ameaçadora que fazia o chão quase tremer. Cada exalação era uma corrente de ar quente e sufocante, quase palpável na frieza da noite, como se ele estivesse próximo o suficiente para que eu pudesse sentir seu fôlego macabro na minha pele. Eu mal conseguia processar o que estava vendo. Tudo parecia surreal, como se estivesse preso em algum pesadelo distorcido e perverso do qual não conseguia despertar. Cada detalhe daquela figura horrenda parecia uma afronta à realidade, algo que a mente humana não deveria ser capaz de conceber. Mas ele estava ali, real e imponente, avançando em minha direção com uma precisão sombria. E seus olhos, aqueles 2 buracos negros, fixos em mim, como se fossem a única coisa viva naquele rosto bestial, me encaravam com uma intenção que parecia atravessar a noite e perfurar a minha alma. Era um olhar vazio, ao mesmo tempo, repleto de propósito, um olhar que parecia ter escolhido a dedo a próxima vítima, como se ele soubesse, desde o primeiro instante, que eu estaria ali, vulnerável, esperando por ele. A cada passo, sentia uma pressão crescente em meu peito, uma sensação de que o ar ao meu redor estava se tornando mais denso, mais pesado, quase impossível de respirar. Tudo ao meu redor se distanciava, o mundo desaparecia, e apenas aquele ser preenchia minha visão, um monstro que caminhava como uma sentença viva. Eu queria gritar, queria quebrar aquele transe de horror absoluto, mas até minha voz parecia ter sido roubada, sufocada pela presença daquela coisa que vinha em minha direção com a certeza de um caçador que já sabia que sua presa estava em suas garras.
Num impulso quase desesperado, saí do meio da rua, sentindo a adrenalina tomar conta de mim e a pulsação disparada em meus ouvidos. Em poucos passos, me lancei para trás de algumas árvores e estruturas abandonadas, tentando me ocultar nas sombras profundas que o próprio luar projetava. A cada batida acelerada do meu coração, eu me forçava a permanecer imóvel, espreitando com olhos arregalados enquanto aquela criatura monstruosa se aproximava e passava por mim, tão próxima que quase podia sentir o peso de sua presença opressiva. Sua figura deformada e grotesca, com aquela cabeça de bode e o corpo disforme, se movia lentamente, cada passo calculado, como se estivesse consciente do impacto de sua presença. Ele avançava em direção ao cemitério, e a escuridão parecia se dobrar ao seu redor, como se as próprias sombras lhe pertencessem, dobrando-se para acolher o horror que ele trazia consigo. À medida que ele se aproximava dos portões enferrujados do cemitério, ouvi os cachorros da vizinhança reagirem, e seus latidos não eram normais. Havia algo de frenético e irracional neles, como se estivessem presenciando algo além da compreensão. Alguns uivavam, outros rosnavam, os sons mesclando-se num lamento perturbador que parecia intensificar a sensação de que aquele ser não pertencia a este mundo. As correntes que ele arrastava consigo batiam contra o chão num ritmo quase hipnótico, uma batida profunda que ecoava pela rua vazia e atravessava o ar frio da madrugada, reverberando em meus ossos. Tentei controlar minha respiração, mantendo-a rasa e silenciosa, pois qualquer som que eu fizesse poderia me denunciar. A pressão de segurar o fôlego, no entanto, era quase insuportável, e o medo de que ele pudesse perceber minha presença me obrigava a manter os músculos tensos, como se eu fosse parte da própria árvore que me escondia. Enquanto eu observava, vi suas mãos grotescas e deformadas segurando firmemente as correntes, os dedos curvados e alongados, como garras, e algo em sua postura, em sua lentidão calculada, fazia parecer que ele estava, à espera, como se soubesse exatamente para onde estava indo e o que faria quando chegasse lá. Eu não sabia o que ele queria, mas a visão daquela figura monstruosa se movendo em direção ao cemitério me causou um terror absoluto, um pavor ancestral que parecia paralisar cada fibra do meu corpo. A maneira como ele caminhava, o peso calculado dos seus passos e a firmeza com que segurava aquelas correntes me deram a impressão de que ele estava em busca de algo específico, algum tipo de objetivo ou ritual macabro que só ele compreendia. O ar ao redor parecia se fechar, denso e carregado, como se o próprio ambiente estivesse ciente de que algo terrível estava prestes a acontecer. Minha mente corria em espirais de pensamentos aterrorizados, imaginando o que aquela criatura poderia fazer naquele lugar sagrado e sombrio. Era como se ele fosse uma figura de outra dimensão, uma entidade antiga e esquecida que retornava ao mundo dos vivos para cumprir algum propósito incompreensível e maligno. Minha intuição gritava que eu não podia ficar ali, que cada segundo em que eu permanecesse escondido atrás daquela árvore poderia ser o último. Sentia o coração disparado, cada batida como um tambor de alerta, e o medo corria pelas minhas veias, aquecendo meu corpo em um suor frio. Com um impulso súbito de sobrevivência, reuni toda a coragem que me restava e girei nos calcanhares, começando a correr na direção oposta. As folhas secas sob meus pés estalavam, mas o som era abafado pelo rugir do meu sangue e pela força desesperada com que eu avançava. Eu nem me permiti olhar para trás. O medo de que ele pudesse perceber minha presença, de que aqueles olhos vazios se voltassem em minha direção e de que aquela coisa monstruosa decidisse me perseguir, me impedia de arriscar até uma breve olhada. O ar parecia mais frio enquanto eu corria, cortando meu rosto como lâminas de gelo. Minha respiração estava ofegante, saindo em nuvens de vapor, e a adrenalina mantinha meus músculos em movimento, quase automáticos, como se meu corpo já soubesse que não havia alternativa além de fugir. A cada passo, a lembrança da criatura avançando rumo ao cemitério me assombrava, e um pensamento insidioso se infiltrava em minha mente. O que ele poderia fazer lá? E se aquele ritual ou objetivo sombrio incluísse algum tipo de sacrifício?
Me forcei a afastar esses pensamentos, mas o medo permanecia, crescendo como uma sombra dentro de mim. Tudo o que eu sabia era que precisava me afastar o máximo possível daquela presença sinistra. A volta para casa foi a mais longa da minha vida. Cada passo parecia me distanciar ainda mais do conforto e da segurança, e o percurso que costumava ser familiar agora estava deformado pelo terror. Cada som, o farfalhar das folhas, o sussurro do vento entre os galhos, parecia um eco distorcido daquela visão horrenda. As sombras projetadas pela luz fraca dos postes pareciam ganhar vida, esticando-se como dedos longos e finos que tentavam me alcançar, capturando-me em um pesadelo do qual não havia como escapar. A sensação de ser observado não me abandonava. Era como se o olhar daquela criatura ainda estivesse cravado em minhas costas, me perseguindo mesmo à distância, como uma sombra que jamais me deixaria em paz. Quando finalmente alcancei minha porta, a adrenalina me empurrava para frente, e minhas mãos tremiam enquanto eu buscava as chaves. Ao girá-las na fechadura, senti um alívio momentâneo, mas o medo me impulsionou a trancar e retrancar tudo, a colocar todas as trancas e até mesmo empurrar uma cadeira contra a porta, como se ela fosse uma barreira suficiente contra o que quer que estivesse lá fora. Então, me encolhi em um canto da sala, abraçando meus joelhos, tentando aquietar a tempestade de pensamentos na minha mente. Eu repetia para mim mesmo, quase como um mantra, que aquilo era apenas um pesadelo, um fruto da exaustão e do efeito do álcool. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Eu sabia que aquela visão, aquela presença, era real. Os detalhes daquela noite continuavam a se desenrolar diante de mim cada vez que eu fechava os olhos. A imagem da criatura com cabeça de bode e olhos negros como vazio estava gravada em minha mente, uma marca que eu sabia que jamais desapareceria. Eu sentia o cheiro metálico e estranho do ar ao seu redor, um odor pesado e sufocante que parecia carregar consigo um presságio de morte e sofrimento. E aquele som, o som das correntes arrastando-se pelo chão, o baque rítmico dos cascos contra o asfalto, cada som ecoava em minha cabeça como um lembrete aterrorizante de que algo sombrio havia cruzado meu caminho naquela noite. Depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Algo dentro de mim havia se quebrado, uma inocência ou uma ignorância que me permitia viver em paz, acreditar que o mal era apenas uma ideia abstrata. Agora, sabia que havia coisas que jamais entenderíamos, forças que caminhavam entre nós, escondidas nas sombras da noite. Desde então, evito sair depois do anoitecer, e, mesmo dentro de casa, nunca me sinto completamente seguro. Aquela criatura, aquela visão, tornou-se uma presença constante na minha mente, uma lembrança viva que me acompanha, assombrando-me como um eco sombrio do qual jamais poderei escapar.